Sejam muito bem-vindos a essa live que eu preparei hoje para a gente. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre decoração afetiva. O que que você acha? O que que vocês acham que é decoração afetiva? Então, decoração afetiva é aquela decoração que conta uma história. Ela tem uma referência que você vai lembrar da história. Então, por exemplo, vamos começar com o exemplo de um casamento. Um casamento, quando ele acontece, ele é um evento, certo? E aquele evento, ele vem fazer parte da história de muitas pessoas. Então, por exemplo, dos pais dos noivos, na história deles, eles estão casando o filho. Na história do casal, eles já estão formando uma família nova. Então, quando você está formando uma família nova, você está ampliando a sua história pessoal, que você está criando, mudando a sua vida, né? E também está criando uma história nova, que é uma família. Aquela família agora, o marido, a mulher, né, o casal ali, ele está formando uma família, então ele já vai ter outra história ali para contar. Então, vamos falar do evento casamento, só para a gente começar a ilustrar um pouquinho essa situação, o tema que eu quero trazer hoje, que é o tema de decoração afetiva. Por exemplo, num casamento, falando da história, né? Então, o que acontece no casamento? Tem um evento, as pessoas marcam um lugar para fazer o casamento, tem a cerimônia, e nessa cerimônia, então sempre vai ter alguma coisa que você vai lembrar. Então, tudo isso é história. Então, eu estou contando um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho da história do meu casamento. No meu casamento aconteceu um imprevisto que ninguém espera. O padre não apareceu. Então, o meu casamento atrasou por conta do padre. Eu estava lá no horário certinho, mas o padre não apareceu. Outra coisa que aconteceu no meu casamento é que sempre tem história, né, para contar. Isso é a parte legal. Uma das crianças que estava lá participando da cerimônia era uma igreja pequena, né, família reunida e tal. E uma das crianças que estava participando encostou num pilar que tinha uma decoração. E a decoração caiu na cabeça da criança. Na verdade, eu, como noiva, não vi nada disso. Virou história que as pessoas contam. E aí eu até faço ideia, porque eu conheço a criança, era uma criança danada. E encostou no pilar e simplesmente caiu a decoração. Eles já ajeitaram lá na hora, já resolveu tudo. E aí, essa é a minha história. E aí eu tenho a história de uma amiga que falou, Angélica, eu não queria chegar atrasado no seu casamento. E saímos, né, preocupada de chegar no horário. Mal sabia ela que ia atrasar um monte mesmo, né? E ela falou, isso você não acredita. Eu me preparei tanto, né, pensei na roupa que eu queria colocar e tudo mais tal. E chego lá, no meio do caminho, e desfiou a minha meia. Eu sou da época que a gente usava meia, né? Quando usava vestido, principalmente, a gente usava meia calça... mesmo em janeiro, que eu casei em janeiro. Então, ela falou, Angélica, eu não me conformo, no seu casamento eu me lembro até agora que desfiou a minha meia. Então, assim, isso é uma história, faz parte da história dela, que envolveu, por quê? Porque ela foi no meu casamento. Então, vejam, isso tudo vai fazendo parte da história. Então, eu só estou ilustrando aqui, que é para a gente ver que tudo na vida da gente é história. E queira a gente ou não, tudo que passa na vida da gente, ela vai fazer parte da história. Tanto as coisas mais difíceis, os momentos mais complicados, como as coisas boas, né? Bom, então vamos falar agora do casamento. Então os pais casam o filho, o casal vai formar uma nova família. Então, quando o casamento acontece, ele tem várias situações. Por exemplo, tem o evento lá. Então, quem já casou ou quem ainda vai casar sabe que você vai convidar as suas amigas, principalmente. Vamos falar mais das mulheres, porque o homem é mais ou menos básico, vamos pensar assim, né? Ele segue, ele acompanha o que a noiva ou a madrinha tá orientando. As madrinhas, elas vão na cor da roupa que a noiva pede, e isso é muito legal na época. Mas se a gente pegar os álbuns de casamento antigo, eu tenho uma amiga que ela veio mostrar o álbum pra gente, foi muito legal até. As madrinhas estavam todas de rosa bebê e os padrinhos todos de azul. Era um azul assim, não chegava a ser royal, um azul entre então um azul médio, vamos dizer assim.
E aí isso tudo faz parte da história. Então a gente pega o álbum hoje, a gente ri. Ficou engraçado, mas na época era o que usava. Era uma tendência dos padrinhos usarem roupa da mesma cor, né? As madrinhas todas da mesma cor. Hoje a gente até tem isso. Mas é de uma forma diferente. Então você tem um degradê. Então isso trouxe uma modernidade. Bem-vindos. Eu tô vendo que tá chegando gente aqui. Obrigada por estar aqui. Então, quando hoje a gente usa as mesmas cores, a gente usa com uma modernidade, né? Então a gente fala, nossa, essas cores são mais modernas. Mas lá naquela época, já uma época antiga, já tinha também essa coisa de usar, dos padrinhos, usarem roupa, as madrinhas principalmente, né, usarem vestidos da mesma cor, que era escolhido pela noiva. É que a gente hoje usa outros tons, então parece que aquela cor ficou lá no passado. Mas é muito legal, por quê? Porque, como eu estou dizendo, faz parte da história. Então, nós estamos falando aqui de história. Quando, por exemplo, as festas de casamento, elas tinham um perfil, né? Então, sempre tem um jeito diferente e a cada época, a cada tempo, a gente vai percebendo que isso vai mudando. Então, vai ficando mais interessante e as pessoas vão aprovando mais essa ideia. Então, num casamento, teve a fase, por exemplo, depois do casamento, de oferecer bolo e champanhe. Isso era chiquérrimo, era muito fino. Por quê? Porque era uma forma de você agradecer os seus convidados de estarem ali, mas era uma coisa um pouquinho mais formal, uma coisinha um pouco mais elegante, porque assim, tinha a taça de champanhe, pratinho de porcelana com o seu bolo. Naquela época ainda serviam fios de ovos sobre o bolo. Era uma coisa assim bem elegante, vamos dizer assim. Então havia uma preocupação com o servir e com que a festa estivesse elegante. Por quê? Porque é isso que a gente quer marcar um evento que seja importante de uma forma bem legal, para a gente lembrar, para a gente ter saudade daquele momento, né? Depois começaram as festas já com coquetel, então depois do casamento servia o coquetel e ao final do coquetel o bolo. Depois passou para a fase dos jantares e até chegar hoje que a gente vê que, assim, na grande maioria dos casamentos, acaba em balada. E isso é muito gostoso, porque a balada, ela reúne a juventude, né, o pessoal mais jovem que vai estar na festa, mas ele também tem aquele momento lá que vai tocar aquelas músicas mais que tocou nas baladas antigas, e daí todo mundo pode entrar e participar. Então vejam, um é melhor que o outro? Não é. Eles só são diferentes. E aí, porque cada um faz parte da sua história, faz parte daquele momento, daquele tempo que ele está vivendo. Então, vamos falar um pouquinho dos presentes. Por exemplo, antigamente, na minha época, por exemplo, quando as pessoas se casavam, a gente entregava o convite de casamento e o convidado ele ia na loja e comprava o que ele escolhia. Ele que escolhia o presente que você vai ter. Até se vocês quiserem olhar, eu tenho um blog falando sobre uma decoração afetiva, sobre presente de casamento, de chá da tarde. Olha lá que tá muito legal, tá? Então são presentes que as pessoas escolhiam para você. E daí é legal, porque assim, se a pessoa teve o cuidado de realmente pensar em você, de se preocupar, é muito legal, porque você vai ter aquele presente e você vai sempre lembrar, foi aquela pessoa que me deu, aquela pessoa que escolheu para mim esse presente, para minha família esse presente. E aí depois mudou um pouquinho a fase. Aí as pessoas já começaram a deixar lista de casamento nas lojas. E aí as lojas indicavam, olha, eu tenho a lista desse casamento que você, né, tá vindo aqui. Eles deixavam até na porta um painel com os convites. Nós estamos falando de cidades pequenas, né, de lugares, talvez, não sei se em grandes centros isso aconteceria. Isso acontecia, mas eu imagino que sim. Então as pessoas deixavam o convite do casamento na porta da loja, e aí ao passar as pessoas falavam, olha, aqui tem a lista tem o presente, tem o convite daquele casamento que eu fui convidada, eu já vou aproveitar e comprar o presente. E aí muitas vezes a pessoa levava o presente, se ela era mais íntima ou próxima assim da pessoa, ela pegava o presente e levava para casa para já dizer para a noiva ou para o noivo, né, dependendo de qual lado ela foi convidada. Ela entregava o presente e já deixava, olha, estou muito feliz com o casamento, tal, parabéns para os noivos, e deixava um cartãozinho com o presente. Outras pessoas que, para agilizar, para facilitar um pouquinho mais, a própria loja embalava o presente e tudo mais, e 2, 3 dias antes do casamento, ela já levava todos os presentes para casa do noivo ou da noiva, conforme o cliente tinha orientado ali.
E depois aí já veio a fase da internet. Quando chegou a fase da internet, facilitou muito a vida de muita gente. Então a primeira fase da internet foi você entrar nas lojas maiores, nas lojas de departamento praticamente, e, e aí você comprar pela internet o presente. Olha, compra o presente e aí já manda entregar na casa dos noivos, da noiva, do noivo, conforme era indicado lá no convite já. E hoje ficou mais diferente ainda. Por quê? Porque hoje você entra, os noivos já normalmente fazem o site do casamento, você entra lá e daí lá já vai ter a lista de presentes. E na lista de presentes, eles até colocam cotas, fugiu o nome. Você pode comprar cotas, você pode comprar o presente naquelas lojas que eles indicam lá, ou você pode comprar cotas. Então, olha, eu quero comprar 5 cotas de R$ 100. Então, você vai dar um presente, vamos supor aí, de R$ 500. E os noivos vão ver o que eles querem comprar, o que eles querem. Então, assim, às vezes, hoje é muito comum eles estarem oficializando os casamentos. Então a pessoa já mora junto, já tem casa montada e tudo mais. Então aquele presente que você está dando para aquele noivo, para aquele casal, que eles estão fazendo a cerimônia naquele momento, eles podem transformar em passeios. Isso é muito legal. Então assim, é uma forma diferente deles estarem fazendo também um bom uso do presente que você está dando. Então assim, é melhor? É pior? Não tem melhor e pior, é só diferente. É só diferente, porque numa época fazia de um jeito, em outra época faz de outro. E aí a gente vai fazendo história. Então, tudo isso que eu tô falando aqui para você, é para você entender que tudo isso é uma história. A vida da gente é uma história. Então, assim, vamos pensar na nossa vida como um livro. Então, a gente está lendo um livro lá, tem livros que são maiores, livros que são menores. Então, todas as páginas do livro, ele tem uma história, ele conta alguma coisa ali para você. Às vezes você lê 10, 15 páginas e não passou. E às vezes você se prende numa página porque ela tem ali um evento importante que está acontecendo naquela história, ou ela tem um evento interessante, ou ela tem até um evento triste. Então você para mais naquelas páginas, porque aquelas páginas é que vão dar para você todo o sentido daquela história. E assim é a nossa vida também. Então, assim, quais são essas páginas da nossa vida que são essas páginas que a gente para ver com mais atenção, para ver com mais, né, com mais carinho, às vezes, né? Então, são esses eventos, eu vou citar alguns aqui, mas existem muitos, claro. E cada um tem o seu. Por exemplo, casamento, perda de uma pessoa querida, o nascimento. Então, assim, são viagens. Então, tem uma série de coisas que a gente pode dizer que faz parte da nossa história, porque aquilo estava realmente. Você viveu aquele momento, e aí aquele momento é uma página muito interessante, ou uma página marcante da sua vida, do livro da sua vida. Então, falando dessa história, falando disso, né, de história. Você deve estar falando, nossa, Angélica, você começou a live falando que vai falar de decoração afetiva e só falou de história por enquanto. Então, o que isso tem a ver com a decoração? Eu posso dizer para você que tudo. Por quê? Porque toda vez que você pensa em um momento mais especial, você pensa em alguma coisa mais organizada, mais arrumadinha, mais elaborada. Então, por exemplo, assim, vamos comemorar um aniversário de namoro, de casamento, sei lá. Você vai fazer o quê? Ou você vai num lugar que seja especial, e pode ter certeza que aquele lugar vai ter ele tem alguma coisa de especial, seja uma decoração, ou às vezes até a comida daquele lugar ela é muito importante. Mas vamos transportar isso agora para fazer esse momento especial dentro da nossa casa. Então, às vezes, assim, eu não gosto, prefiro não cozinhar num dia como esse, então você vai comprar uma comida e vai preparar um ambiente, vai deixar ele bem agradável, bem bonito. Então, você está fazendo daquele momento, daquela página do seu livro da vida, um momento especial. E isso vai ficar registrado como história. Então, a partir do momento que você faz uma mesa mais bonita, que você pensa em colocar uma flor na casa, que você pensa de se colocar mais, né? Vou colocar uma roupa especial, vou fazer uma produção especial. Então, isso tudo é beleza, tudo isso traz beleza. E quando você fala da beleza, ela está na decoração também. Então, se você coloca
um vaso de flor ou algumas flores, ou seja, até uma folhagem que você tem aí no jardim, de uma árvore, sei lá, da pracinha, você pega. Bem-vindos, tô vendo que tá entrando mais gente aí. Você vai estar agregando para aquele momento beleza. Então, isso é você trazer, porque o que você quer quando você pensa num evento? Que você quer que ele esteja mais bonito, você quer que ele esteja mais significativo, você quer que ele esteja bem agradável. Então, são algumas referências que a gente quer para aquele momento, por isso que a gente traz essa história para a decoração. E uma coisa também que quase sempre a gente pensa, por exemplo, num evento maior, num casamento, um batizado, sei lá, uma formatura, esses eventos mais. São eventos maiores que a gente fala, né? Então, esses eventos, eles normalmente têm muitas flores, ele tem uma cor específica, ele tem uma referência específica. Por quê? Porque aquele momento vai estar registrado como um momento especial. E aí qual é o registro disso? São as filmagens e as fotos. Então, quantas vezes a gente chega em algum evento como esse e a gente fala, eu vou tirar uma foto ali? Porque a gente quer registrar aquele momento. E assim, fica muito mais, dá muito mais vontade da gente querer tirar uma foto, registrar, estar junto com as pessoas ali, num lugar mais bonito. Então, isso quando eu falo de eventos, história e decoração, a gente já vai pegando o gancho aí de entender que a decoração faz parte, sim, da história das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui que agora a gente quase não está tendo tantos eventos assim de muitas pessoas. Mas assim, até alguns anos atrás, quando estava tendo eventos, festas, aniversários, principalmente aniversários, 15 anos, casamento e tal, que eles eram mais constantes, com mais pessoas, é uma coisa que costumava acontecer num determinado horário da festa, no caso de aniversário, antes do parabéns, no caso do casamento também, às vezes eles paravam um determinado momento lá, para passar a retrospectiva. Então, o que é a retrospectiva? A retrospectiva, você vai ver lá fotos, vamos supor, do casamento, da noiva pequenininha, do noivo pequenininho. Então, se você está ali como convidada da noiva ou da noiva, por exemplo, você vai ver as fotos dela pequenininha e se você acompanhou a vida dela, você vai falar, nossa, que legal, olha que belezinha, que gostoso essa memória, que gostoso essa lembrança. Então, aquela retrospectiva, ela vai trazer uma retrospectiva mesmo, né, em fotos, através das fotos, e você vai falar, nossa, olha, fez parte. Então, ela pequenininha, ela já maiorzinha na escola, já maior, jovem, e aí até chegar a fase do casamento. Então, e você vai falar, nossa, que bacana, eu acompanhei a vida, né, se for um parente, se for uma pessoa querida, você vai falar, eu acompanhei a vida dela e eu tô aqui hoje nesse momento especial da vida dela. Então eu tô muito feliz por isso. Então a gente fica feliz, a pessoa fica feliz, resgata-se memória e memória. Isso nós estamos falando já de memórias afetivas, porque são memórias de pessoas que fazem questão que a gente esteja lá, que faça parte da vida deles, da história deles. Então isso é uma forma de resgatar a memória. Mesmo quando das crianças, por exemplo, no último aniversário de criança que eu fui, acho que de 7, 8 anos, passou a retrospectiva desde bebezinho. E em um determinado momento a gente aparece nas fotos, porque a gente já foi no aniversário de 1 ano, de 2, de 3, então a gente acaba aparecendo nas fotos. E isso a gente traz uma sensação muito boa pra gente de estar presente naquele momento. Então você vê lá uma mesa toda decorada, de parabéns e tal, e de repente você vê lá, você pequenininha lá naquela foto. Mas talvez outras pessoas não tenham percebido, mas você, na sua história, você fala, puxa, eu faço parte dessa história, e as histórias vão cruzando. E é muito legal a gente se ver aí. Então, essa primeira forma de fazer uma decoração afetivo, um momento afetivo para um evento. Obrigada, estão me mandando um coraçãozinho aqui, obrigada, estou vendo que chegou mais gente, sejam muito bem-vindos. Então você vai trazer através dessa retrospectiva uma memória, uma lembrança, tá? Mas, Angélica, você ainda não falou da decoração, de decoração afetiva. Então vamos agora entrar na parte da decoração afetiva. Uma maneira que eu gosto muito de contar histórias, de contar história mesmo de família, quando a gente vai fazer uma decoração, é você usar peças afetivas. Então, o que são as peças afetivas?
E para que elas servem? Da mesma forma que as fotografias, elas, no caso da retrospectiva, a fotografia trouxe ali lembrança, memória, também as peças afetivas, elementos, peças afetivas que eu vou explicar direitinho agora o que é, elas também vão trazer memória. Então, vamos lá. Quais são os principais que a gente pode usar, assim, mais práticos que a gente pode usar? Peças afetivas, porta-retrato com fotografias. Por exemplo, num aniversário de 15 anos, num aniversário de 1 ano, você pode colocar foto dela, da criança desde bebezinho. Ah, eu me lembrei agora. Tem uma amiga que ela fez o aniversário de 1 ano da filha dela, agora já tá grandinha, mas quando ela fez eu achei assim uma graça. Ela fez um varalzinho, painel, ela fez um varalzinho, e no varalzinho ela colocou foto da criança desde pequenininha. Então, assim, a Mônica, minha amiga que fez, do aniversário da Amanda, de 1 ano. Então ela colocou foto de bebezinha, depois, assim, toda a fase dela de bebê até chegar em 1 ano. E aí ela já, criancinha, já com 1 ano. Então ficou uma graça, eram fotos dessas que a gente guarda mesmo em albinho. E fez uma decoração linda, super personalizada, super legal. E aí todo mundo chegou lá para ver, falou: olha que belezinha, a gente está acompanhando ela desde pequenininha. Ah, não, eu só conheci agora, mas olha que beleza, que bebezinho, que ela, do jeito como ela era quando bebezinho e tal. Então essa é uma das formas, né? Atrás de você colocar fotos, né? Se for, você pode fazer painel, como no caso ela fez, ou você pode fazer um varalzinho. Aliás, na verdade, ela fez o varalzinho. Você pode fazer um varalzinho, pode fazer um painel e pode fazer também um porta-retrato e colocar na mesa. Então, assim, ó, vamos supor que seja um noivado. Uma foto dos noivos quando eles se conheceram, a primeira foto que eles tiraram junto. Então, veja, você vai ver aquela decoração e você vai perceber que ela tem uma história. Então você vai parar, você não vai simplesmente falar, nossa, bonito. Não. Decorações que tem peças afetivas, você para entender, para perceber por que aquela peça está lá, por que aquele elemento está lá fazendo parte da decoração. Então, por exemplo, um porta-retrato, a gente, né, usa em noivados, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito, que ele é bem romântico, tem uma pegada bem romântica. Então, você vai lá e você vai falar, nossa, que bacana a foto deles quando eles se conheceram. Se eles se conhecerem e estão casando num tempo curto, eles vão estar iguais. Mas às vezes a pessoa demora um pouco, sei lá, 4, 5 anos para casar. As pessoas mudam nesse tempo, nessa fase. E é muito legal a gente ver, falar, olha que belezinha, eles estão juntos desde essa época. Então é um jeito que a gente tem de contar uma história. Olha, a nossa história está contada aqui para vocês que são nossos convidados. Então, é muito legal isso de você ter essa delicadeza, esse emocional assim bem legal na festa, para a pessoa, na decoração, né? Para a pessoa poder realmente aproveitar e falar, nossa, e a pessoa que faz a festa, ela põe aquilo, ela põe a alma dela ali, o coração dela ali, expõe para você. Então, tire o melhor proveito disso, deseje muita coisa boa, porque isso é muito legal, né? Bom, então isso é uma forma de você contar a história e também personalizar. Outra forma de você personalizar é você usando peças afetivas. Então agora nós vamos falar de decoração afetiva com peças afetivas. Mais do que você ver, por exemplo, uma foto, a decoração afetiva ela tem um toque, ela vai além. Então assim, você usar uma peça afetiva. Então, primeiro eu vou começar explicando para você o que é uma peça afetiva. Peça afetiva são aquelas peças, são elementos que fazem parte da vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa está vivendo aquele momento e tal, então assim, ela é um presente de casamento que ela teve, ou é uma peça que ela ganhou da mãe, da avó, da tia. Então, são peças, elementos que fazem parte. Olha, puxa vida, isso quem me deu foi aquela pessoa que tem um carinho por mim e eu guardo com muito carinho também. Então imagine a quantidade de pensamento bom que você tem quando você vê uma peça dessa, um elemento desse. Porque esses elementos, eles trazem memória e eles vão trazer para você memória de fatos e eventos que aconteceram. Então, por exemplo, você tem uma peça que você ganhou no seu casamento e você estima aquilo que você tem como um carinho muito grande. Então, você tem aquilo
E cada vez que você olha para aquela peça, você vai lembrar do seu casamento, você vai lembrar da pessoa que te deu. Então ela tem uma importância diferente para você. Não é uma peça de utilidade. Às vezes até é, mas assim, normalmente essas peças você guarda, você tem um cuidado maior, você guarda para ocasiões especiais, assim, sei lá, quando eu falo ocasiões especiais é para assim, para um momento que você esteja feliz. Não estou falando que é para guardar só para festa, não. Para você, para o seu momento feliz. Ou se você estiver fazendo para alguém, busca isso para que a pessoa tenha esse momento feliz mesmo, tá? Por quê? Porque aquela peça, ela vai te trazer uma memória de um tempo, de um evento, de um momento que faz parte da sua vida, da sua história. Então, veja, eu estou relacionando de novo com a história, tá? Então, essa decoração afetiva, ela tem a ver. Aí você pode estar me perguntando assim, então, Angélica, me dá uma lista das peças que são afetivas. Bem-vindas, eu estou vendo que chegou mais gente, bem-vindos, tem mais gente aqui. Obrigada por estar aqui comigo. Então, vamos fazer uma lista, Angélica, vamos fazer uma lista de peças afetivas? Não, nós não podemos fazer uma lista de peças afetivas, porque como eu estou explicando para você, peça afetiva é aquilo que tem importância para você, para a pessoa. Então, quando você vai fazer uma decoração, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, até eu ia pegar a sopeira e acabei esquecendo. Por exemplo, eu tenho uma sopeira que ela é super bonita, é uma sopeira de porcelana, que eu ganhei já tinha muito tempo de casada, tá? Eu ganhei essa sopeira e ela não é história de família, mas eu gosto tanto dessa peça. Assim, para mim, eu acho que ela é uma peça tão versátil, tão linda, que ela, assim, eu coloco em muitas decorações. Que se você olhar lá no meu feed, eu vou ter várias decorações que eu faço com ela, quando eu quero um arranjo, um centro de mesa baixo, uma coisa mais elegante, dependendo da proposta que eu estou fazendo para aquela decoração, eu uso a sopeira como base para minha decoração. Então essa sopeira, vamos pensar assim, mas você está falando de peça afetiva que a pessoa ganhou. Não, eu não ganhei, aliás, eu ganhei, mas não ganhei de uma pessoa, eu ganhei numa brincadeira, numa escola, e eu ganhei, então assim, não tem uma referência de ter ganho de uma pessoa especial, vamos dizer assim. Mas eu estou fazendo dela uma peça especial, eu estou fazendo dela uma peça afetiva nas minhas coisas. Então eu espero assim que eu continue fazendo muitas decorações nela e quando os meus filhos pegarem aquela peça, né, para de repente usar nas suas casas, se eles quiserem, claro que vão ter essa liberdade, mas que eles falem, não, eu quero isso para mim porque eu quero continuar fazendo, porque vai ser para eles uma peça afetiva, uma peça que fez parte da minha vida, da minha história, dos meus momentos. E aí eles vão levar para eles e com certeza vão resgatar a memória desses momentos, que eles viveram comigo esse momento. Então veja, você pode criar as suas peças afetivas, tá? Você pode não, você vai criando as suas peças afetivas, porque tudo isso vai fazendo parte da história, tá? Lembra da história que a gente está contando. Então, quando a gente vai transferir isso para a decoração, a gente transfere também com esse valor de ser uma peça importante que vai fazer parte que faz parte da sua história e que vai fazer parte da sua decoração. Então não dá pra gente fazer uma lista, porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus momentos, cada um tem a sua importância e esse momento importante que você vai transferir para uma peça, para um elemento. Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, eu fui fazer uma decoração de noivado. Isso tá lá também no meu feed, eu tenho um blog também falando disso. Eu quero que vocês vão lá olhar, porque é uma decoração bem diferente, bem bonita, que eu fiz de noivado. Então, a gente começa, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, a gente quer que aquele evento tenha a cara da pessoa, tá? Primeira coisa, você vai sim imprimir a sua personalidade enquanto decorador, enquanto a pessoa que está responsável por aquela decoração, você vai imprimir a sua personalidade, porque, por exemplo, a hora que você for fazer um arranjo de flores, é o seu arranjo, é você que vai fazer, mas você vai pegar, por exemplo, assim, a pessoa fala, eu quero um arranjo de flores com flores laranja, ou quero que sejam só flores brancas, ou quero em tons pastéis, ou quero bem colorida, então você vai usar a referência que a pessoa tem para ficar com a cara dela,
mas você vai imprimir a sua personalidade ali na sua, no você elaborar aquela decoração ou aquele projeto, se a gente for falar de uma coisa maior, como eu vou falar agora. Então eu fui conversar com os noivos, voltando ao noivado, eu fui conversar com os noivos e o que, que vocês querem? Ah, nós queremos que use esse tom de verde, que é o verde menta. Tá, então eu já comecei a entender que eles queriam uma coisinha mais suave, uma coisa mais suave, mais delicada, que tenha assim uma pegada. E a noiva, principalmente, opa, ela é mais delicada, mais tranquila, assim. Então, assim, ela tem essa personalidade. Então, assim, a gente tem que transferir, tem que deixar lindo, mas lindo com a cara dela, mas com o seu toque de personalidade. Então, vamos lá. Nós queremos usar o verde menta, que a gente tem, inclusive a gente tem algumas peças, olha a parte afetiva. A gente já comprou algumas peças para nossa casa nova, e aí a gente quer usar essas peças na decoração. Tá, então já começamos. Quais são as peças que vocês têm? Ah, nós temos um prato grande, prato raso, e eles compraram conjuntinho, coisa romântica, né? Um prato grande, como um prato de servir, eram 2 pratos rasos, 2 bowls e acho que 2 pratos fundos, se eu não me engano. Agora já faz um tempinho já. Mas e eles compraram e falaram, não, a gente quer usar isso. Me mostraram uma foto. Então eu já comecei a trabalhar em cima disso. Então isso já tinha uma. Concorda comigo que já tem uma coisa afetiva ali? Então cada vez que eles pensarem, cada vez que eles forem usar as peças que eles têm, eles vão lembrar do noivado. Que isso fez parte daquele momento, que foi uma festa linda, que eles reuniram a família e os padrinhos. Então, assim, ficou um toque muito especial. Então, Angélica, mas são pratos, são bowls, como é que você vai usar isso? Gente, criatividade. Então, você vai usar, o que que eu fiz? Um dos bowls eu coloquei docinho, e no outro eu coloquei ele de ponta cabeça e pus assim um prato em cima, sobre ele, e fiz uma altura, fiz um prato com pé, um prato de altura, para colocar os docinhos, outro tipo de docinho. Outros eu coloquei docinhos, os rasos que eram maiores e tal, eu coloquei docinho também. Então, assim, você cria uma decoração em cima da ideia de você trazer uma peça afetiva. Então, aquela peça, aquele conjunto de coisas que eles compraram, eles foram na loja, no momento da vida deles muito romântico, muito assim, um momento doce da vida e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu usei aquelas peças para servir doces no noivado deles. Então, isso tem uma grande importância. Então, vejam, então aqui eu estou dando um exemplo de como você vai criando uma peça afetiva. E agora eu vou falar para vocês de um outro detalhe desse mesmo noivado. Eles usaram um porta-retrato com os noivos, com foto dos noivos na primeira viagem que eles fizeram, que ficou uma belezinha também. Usamos, como eram cores delicadas, nós usamos um porta-retrato branquinho e colocamos a foto deles. Ficou uma graça e ficou super personalizada, porque eram eles que estavam ali fazendo parte da decoração. Como eles são tímidos, era uma foto pequena, delicada, justamente para ficar dentro do que eles queriam. E mais um elemento que a gente ainda usou nesse noivado foi uma colcha de crochê feito de linha de carretel, que é uma linha mais fina, bem mais fina que a barbante, mas ela é super resistente. Ela tem essa linha que usa para pipa, que a molecada que eu gosto de soltar pipa, é essa linha de carretel, que ela é bem resistente. Então a avó do noivo, que já era falecida na época, ela tinha feito de crochê essa colcha, e aí a gente tinha também essa peça afetiva. Então, como que eu ia usar a colcha? Falei, não vou usar na mesa, porque pode cair um docinho, pode cair alguma coisa e acabar estragando ali a peça. Então, a primeira, eu fui buscar muitas inspirações, claro, e aí a gente tinha um painel de madeira no fundo. Então, o que que eu fiz? Eu usei esse painel de madeira e eu coloquei a colcha sobre ela, fazendo um detalhe, um V assim. Então ficou super bonito. As pessoas da família, os tios do noivo, no caso, né, que viam aquela peça, falaram, nossa, parece com as coisas que a mãe fazia, né, a minha avó fazia. Então, assim, se viram presente, viram a avó presente naquele momento através daquela peça dela. Então, isso é você usar peças afetivas na decoração. Então, veja, no noivado, a gente criou peças afetivas usando o primeiro joguinho de pratos que eles compraram para a casinha deles.
a gente usou um porta-retrato para personalizar e a gente usou também a colcha que a avó fez e usou como painel. Então, assim, como está muito em alta essa coisa, esse toque borro, assim, então está usando muito artesanato, muita manualidade também nas decorações, então tinha tudo a ver. Então ficou moderno, ficou alegre, ficou assim festivo, mas ele tinha muito assim, muito toque de emoção ali naquele momento, porque assim as pessoas se viam ali. Então isso é muito legal, tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui é um chá de casa nova que nós fizemos. Então a gente não quer chá de cozinha, a gente não quer chá e bar, então vamos fazer o quê? Um chá de casa nova, beleza? Então já começamos a partir da ideia do chá de casa nova. Então como que você faz uma decoração de chá de casa nova? A gente fez, como era chá, a gente fez a relação do chá, eles queriam assim no meio da tarde, então acho que foi num sábado, no meio da tarde, então nós fomos propor o chá, então assim, a ideia do chá. Mas era um chá de cozinha, na verdade, né, que é a hora que as pessoas presenteiam para aquelas coisinhas miúdas, e as pessoas mais íntimas também que você chama, né, para esse evento, né, que são as pessoas, as amigas, a família, os padrinhos, então uma festa bem descontraída, mas também uma festa bonita, que vale a pena a gente fazer e fazer uma decoração bonita para ela. Então a gente pensou como vai ser essa decoração. Eu quero flores coloridas. Ótimo, adorei a ideia do colorido, porque vocês olharam o meu feed, eu gosto de uma cor, né? Eu aprecio tudo, mas quando é colorido eu gosto de abusar um pouquinho. Aí nós partindo da ideia do colorido, nós começamos a trabalhar a decoração. Então, vocês têm alguma peça afetiva? Eu acho muito legal colocar peça afetiva, então sempre que eu posso eu coloco mesmo, tá? Vocês têm alguma peça afetiva que vocês acham que poderiam colocar, tal? Mas o que é peça afetiva? Alguma coisa da sua família, do lado da sua mãe, da sua avó, das suas tias, alguma coisa que você vá na casa delas e fala, olha que bonito isso, eu gosto disso. Assim, você pensa, né? Olha, eu gosto disso, eu acho isso bonito, tal. Mas você vai agora falar, nossa, eu tenho uma tia que tem um vaso maravilhoso. E eu tenho a minha avó, que ela tem uma peça bonita. Ou a minha avó é de uma pureza, de uma simplicidade tão grande, que a hora que ela faz um café pra gente, ela faz no bolinho dela, isso me traz... Então, assim, veja, não é o valor da peça, do preço, de quanto ela custa. Quando eu tô colocando aqui, eu tô colocando o valor afetivo, tá? Então, assim, não é como você quantificar, você não vai quantificar. Não, custa tanto, ficou uma decoração chique porque pôs não sei o quê. Não. A decoração, a primeira pessoa que tem que ser prestigiada com a decoração é quem está fazendo o evento. Por quê? Porque é o evento dela, é o momento da vida dela que ela está permitindo que você faça parte. Então, você vai fazer essa decoração para ela e tem que ter importância para ela, tá? Você, claro que vai fazer, florear isso, você vai fazer tudo que você puder para deixar aquele momento mais bonito, mas aquele evento é dela, aquela decoração é dela. Então, você vai fazer tudo o que você puder para deixar com a cara dela, para que ela se emocione, tá? Que ela viva aquele momento, que faça parte da história dela de uma maneira bem legal. Tá entrando mais gente, muito obrigada, estou feliz que vocês estão aqui. Então, vamos lá. A decoração afetiva do chá de casa nova que nós fizemos tinha um bolinho de café que a noiva trouxe, que era um bolinho de alumínio, e nós colocamos, até foi muito legal, porque daí ela estava junto na hora que eu estava montando a mesa, e eu falei para ela, então você sabe fazer laço, tal, gosta? Faz um laço aqui, né, nessas colheres, que ela trouxe colher de pau, que acho que era da mãe, e o bolinho que era da avó. Valor afetivo. Então vamos lá. Eu falei para ela, então faz o seguinte, eu acho que vai ficar legal na nossa decoração. Eu já tinha planejado tudo, né? Já sabia, ela tinha me mandado foto direitinho do que ia trazer, do que ia colocar lá. Então na hora que chegou, eu levei uma fita num tom de rosé, já que a gente estava usando bastante cor ali, então eu podia usar uma fita mais assim, para dar um toquinho mais romântico, vamos pensar assim, né? E aí ela usou uma fita larga que eu levei, e aí ela amarrou as colheres de pau e colocou dentro do bolinho da avó. E aí a gente colocou no suporte, que tinha várias alturas, então a gente colocou lá no suporte. Então
é aquele bolinho, a família inteira dela, com certeza foi lá e falou, não, é da minha avó. Por quê? Porque é o bolinho que a avó usa para fazer o café quando os filhos se reúnem. Então, veja, é um elemento afetivo, tinha tudo a ver porque era um chá, então a gente podia tranquilamente usar aquele bolinho de alumínio, as colheres de pau, porque assim, a gente traz na proposta do que a gente está fazendo também. Não é chegar e colocar tudo que você acha bonito, porque às vezes não fica bonito, não fica um conjunto bonito e elegante. Então você vai ter essa delicadeza de ver o lugar que você vai colocar, se você vai dar destaque ou não, ou se só vai fazer parte ali da sua decoração. E então assim, ali ficou um cantinho. Aí bem à frente nós colocamos a minha sopeira até, com um arranjo de flor super bonito. E o noivo, a parte do noivo. O que o noivo trouxe? O noivo trouxe um jogo de chá de porcelana antiga que era da avó dele, ficou de herança para a mãe. Então já é uma. Acho que ele ficou de olho naquilo lá para. Agora eu tô pensando, viu? Ele já tá querendo de ficar para ele, de herança para ele depois. Então, brincadeirinha. Ele usou esse jogo de chá, ele trouxe, era uma porcelana linda, pintada à mão, aquelas porcelanas antigas mesmo, que nós também colocamos na mesa como decorativo. Era um chá de casa nova. Então, um aparelho de chá ali, perfeito, lindo, delicado. Então, assim, teve tudo a ver ali. Outro elemento que o noivo trouxe, que daí ele falou, se eu vou colocar de uma avó, vou colocar da outra avó também. Um jarro também de porcelana também, pintada, até uma peça muito bonita também, que era da avó paterna. Então, o que nós fizemos? Fizemos um arranjo de flor também nesse jarro e colocamos no outro lado da decoração da mesa. Então, quando você vai trazendo pontos de decoração afetiva, você vai criando ali uma história, concorda? Então, a pessoa vai olhar e falar, nossa, olha que peça linda, essa peça antiga. Daí alguém chega e fala, não, é da avó dele. Então veja, olha que peça linda, nossa, olha que delícia fazer um cafezinho, né? Tomar um cafezinho feito nesse bolinho aí e tal. Então assim, traz emoção, traz sentimento, e isso vai trazer, vai guardar na memória e fazer história. Então, por isso que vale muito a pena você usar peças afetivas na sua decoração. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, estou vendo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu estou falando aqui de decoração afetiva, sejam muito bem-vindos. Então, você pode falar, mas eu não tenho nada disso, Angélica, o que eu faço? Então, vou dar mais um exemplo aqui agora. Eu fiz um aniversário de 15 anos para minha sobrinha, e 15 anos é uma maravilha, né? Assim, eles deixam a gente meio doido quando eles falam de 15 anos, porque eles vêm com 1 milhão de sonhos, ou de repente eles não querem nada, né? Aí assim, fomos amadurecendo a ideia, com antecedência, trocando ideia e tal. Até conto essa história, eu tenho um blog também que conta toda essa história aqui. Eu só tô trazendo como uma ideia para vocês. Aí a minha sobrinha decidiu que queria festa fantasia. E aí eu fiquei doida, porque eu falei, gente, como é que a gente faz decoração de uma festa fantasia? Meu irmão meu irmão e minha cunhada já tinham falado que queriam uma coisa mais suave, né? Não queriam nada muito pesado, porque afinal de contas é 15 anos, ela é uma menina tímida, ela era, né? Porque já faz alguns anos. Então vamos fazer dentro do padrão. Então, quando ela decidiu, eu fui amadurecendo a ideia, tentando pensar no que eu poderia fazer. Até que ela decidiu que a fantasia dela, falou, minha sobrinha, né? Ela falou, tia, eu vou fazer a minha fantasia de chapeuzinho vermelho. Então aí para mim foi o projeto já começou a rolar na minha cabeça. Então chapeuzinho vermelho, floresta, as cores, né? Principalmente vermelho, cores terrosas para lembrar e mais escuras para lembrar a floresta. Então foi vindo. Então a decoração ficou, modéstia à parte, adorei a decoração, né? Vocês olhem lá no meu blog que eu tenho certeza que vocês vão ter uma ideia super bacana também lá para fazer uma decoração com o tema de chapeuzinho vermelho para 15 anos. Então vamos lá. O que eu usei de peça afetiva nessa decoração? Então eu queria trazer alguma coisa e eu precisava. Então uma das coisas que eu pensei para a decoração da mesa seriam muitos doces de frutas, que tivesse a ver, né? Que tivesse contexto também com fazendo decoração e também já pudesse aproveitar para servir os docinhos. Então, mas como que eu ia servir os docinhos? Então você vai para fazer uma decoração maior. Ai, eu acelero aqui, né? Depois, desculpa aí, gente.
Quando a gente vai fazer uma decoração, principalmente uma decoração maior, a gente precisa dar alturas para que, né, assim, eu vou colocar os docinhos na mesa, então eu vou fazer alturas. Então, o que que a gente vai usar para fazer altura? Nós temos um monte de elementos que a gente pode usar. Nós temos caixinhas, temos bloquinhos de madeira, bolacha de madeira, tem uma porção de coisas. Eu até uso algumas bolachas de madeira nessa decoração de 15 anos, mas eu falei, não, eu vou dar um toque especial. Né, na minha criatividade, eu falei, eu vou usar livro para servir de base para os docinhos. Então, o livro tem a ver com a fantasia dela, que era a referência da festa, que era a festa de 15 anos dela. Tinha a ver com o contexto ali, que eram... Aí eu falei, não, peraí, meu pai tem uma coleção de, tipo enciclopédia, com livros de capa marrom escura. Não eram livros de história, mas ali não tinha importância. Então eu falei, eu vou usar esses livros. E aí é muito interessante que quando a gente vai fazendo uma decoração, a gente vai contando uma história. E aí, assim, algumas pessoas chegavam e comentavam, nossa, olha que legal o livro de história, da história do Chapeuzinho. Então, veja, as pessoas vão acompanhando aquele projeto que você fez, e é muito legal mesmo. Eu fico muito feliz quando as pessoas entendem o que eu quis fazer, o que eu quis criar ali com aquele elemento que eu coloquei. Então, naquela decoração afetiva, tinha os livros que eram do avô da aniversariante. Então, ele estava ali. Quando ele chegou, ele não sabia. Quando ele chegou, ele viu os livros dele lá. Ele falou, nossa, meus livros. Eu falei, pai, o senhor faz parte... meu pai, né? O senhor faz parte da história da vida da Bia. Então, o senhor tem que estar presente na mesa do aniversário de 15 anos dela. E eu acabo me emocionando aqui um pouquinho agora, porque ele nos deixou agora. E eu fico muito feliz de ter feito essa decoração, porque ele tá lá de alguma forma, ele vai estar registrado nas fotos dela, né, que de 15 anos, no filme, nas fotos dela. E ele ficou tão feliz de estar lá, de ver os livros dela lá. Então, assim, gente, façam decoração afetiva, é muito legal. Você vai ver as pessoas se emocionarem, você vai ver as pessoas felizes. E quando a gente está fazendo decoração, é isso que a gente está fazendo. Aí a gente quer que as pessoas fiquem felizes. Tá bom? Então, vamos lá. Os livros, só um adendo aqui que eu quero colocar, que para proteger os livros, porque, como eu disse, né, ia ficar para servir de suporte para os doces, eu usei plaquinhas de vidro sobre os livros. Então, na verdade, o doce não foi colocado direto no livro. Eu tive o cuidado de cortar plaquinhas de vidro, fazer para ficar transparente, né, que era a ideia ali que aparecessem os livros. E aí eu coloquei os doces sobre a plaquinha de vidro. Então, nenhum doce foi sobre o livro direto. Então, preservou tranquilamente toda a coleção do meu pai, que agora acabou ficando comigo aqui. Então, faz parte da história. Meu pai se viu lá. A minha sobrinha, né, falou, olha, meu avô tá aqui. Então, tudo isso vai trazendo... vai fazendo parte da história. Veja a decoração relacionada com a história. É isso que eu queria trazer, deixar bem assim claro pra gente, que a decoração tem tudo a ver com a história. Tem que contar uma história, tem que fazer parte da história e tem que fazer a história, né? Então isso é muito importante. E quando a gente vai criar uma decoração, é muito legal a gente trazer esses pontos de delicadeza, de memória, você traz resgate, você traz lembranças que as pessoas podem, de repente, né, se emocionar, sei lá, vibrar naquele momento. Então, é muito legal fazer decoração afetiva. Se vocês gostarem dessa live, eu posso fazer outra, e aí a gente vai trazer fotos para vocês, tá? Eu realmente estou começando nesse mundo das lives. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando muito de fazer, de preparar os temas aqui. Eu adoro falar desses assuntos. Então, a gente pode melhorar ainda mais, fazer uma outra live sobre decoração afetiva e ilustrar um pouquinho mais até. Bom, eu vou trazer mais um exemplo aqui de uma decoração que eu fiz para bodas de prata. Eles são meus compadres. E foi um pouco antes da pandemia, então era aniversário, eles estavam fazendo 25 anos de casado, e aí eles vieram conversar comigo se eu podia fazer uma decoração para eles, né? Claro, né? Vamos lá fazer uma decoração bonita. Então, assim, eu conheço o casal, mas é sempre bom a gente escutar em que momento eles estão, tá? Então, assim,
Ela tinha perdido o pai fazia pouco tempo. Ah, obrigada que vocês estão vindo, mandando coraçõezinhos, estou feliz aqui com vocês. Quando a gente vai fazer uma decoração, a gente tem que escutar muito, né? E porque assim, como eu tô dizendo, eu conhecia o casal, os filhos e tudo mais, mas eu queria entender que momento da vida eles estavam. Então ela tinha perdido o pai há pouco tempo, então tinha todo um sentimento que os pais sempre estiveram presentes, assim, muito presentes na vida deles. Então, vamos conversando e vamos planejando essa decoração e vamos fazendo tudo com muita tranquilidade. E aí, o meu objetivo é trazer beleza. E assim, mesmo nas situações que são difíceis, a gente tem que pôr beleza. Então, a gente vai pôr beleza. E a gente vai fazer uma memória bonita. Porque mesmo as perdas, elas podem se transformar em lembranças boas. Elas podem não, elas acabam se transformando em lembranças. E o que a gente pode fazer? Fazer dessas lembranças, lembranças boas. Então, eu vou falar assim, foi encostei aqui, desculpe. Como que eu comecei a planejar a decoração com eles? Eles queriam, eu falei, vamos escolher um tema, né? Então, assim, eu propus algumas ideias para eles do que eles queriam, se queriam uma coisa mais romântica, se queriam uma coisa mais, sei lá, né, o que eles queriam. Então, algumas coisas que eles me falaram, olha, a gente quer usar as flores que foram usadas no casamento, e como nós queremos usar as flores as flores que nós usamos no casamento, isso a gente já decidiu que a gente quer usar. Então eram flores do campo, flores do campo. Nossa, gente, esqueci agora o nome da flor. Copo de leite, flores do campo e tinha também eucaflor, tá? Flores eucaflor. Então, vamos partir dessa ideia e vamos fazer as decorações. Eu não vou falar não vou falar do geral da decoração, mas agora eu vou falar da parte afetiva. Então, o que a gente trouxe de afetivo? Gente, 25 anos de casados, imagino o tanto de história que as pessoas têm. Então a gente começou a fazer contato, falou, olha, vejam, e aí quando eu propus os temas para ele, ó, vocês querem uma festa romântica, querem uma festa mais clássica, tá muito em alta agora a festa vintage, então assim, escolha o que vocês querem, né, pensem direitinho, porque 25 anos é uma vez só também, né, assim como o casamento, 25 anos é uma vez só. Então pensem o que vocês querem, o que vocês pensam para esse dia, e aí me tragam, e aí um tema. Eu quero fazer uma festa mais clássica, vamos usar elementos que transmitam isso. Aí eles pensaram, tá, e resolveram que eu adorei a ideia de usar o vintage, né, a decoração vintage. Então a decoração vintage, o que é o vintage? Vintage é tudo aquilo que já teve uma utilidade e caiu em desuso. Então, assim, tem muitas coisas que a gente está vendo nas festas hoje que são elementos vintage. Máquina de costura, máquina de escrever, telefone antigo. Então, tudo isso são peças vintages que a gente pode colocar. E tanto que a gente acabou colocando. Essas peças não eram peças afetivas, são peças do meu acervo que eu coloquei. E aí eu comecei conversando com eles e falei, olha, se vocês quiserem trazer peças de vocês, eu acho que seria interessante, né, trazer coisas, porque a primeira coisa que que eles me falaram, né, é assim, Angélica, a gente só não vai fazer na nossa casa porque o espaço não vai comportar todo mundo. Nós estamos falando de um evento um pouquinho antes da pandemia, tá? Não vai comportar todo mundo. Então, nós queremos que fique parecendo que as pessoas se sintam almoçando na nossa casa, que é o que a gente vai fazer. Eles fizeram uma celebração na igreja, né, a renovação dos votos e tudo mais, e depois eles convidou os familiares e amigos para num salão da cidade. Então nós fomos decorar o salão como peças afetivas. O que eles têm? Eu tenho um blog, eles me permitiram fazer um blog porque é uma história tão linda. Lá no site tem um blog, um artigo falando sobre esse casamento vintage. Eu falo de todos os detalhes da decoração e vale super a pena olhar porque tem muita coisa interessante e legal lá para vocês olharem, tá? Mas aqui eu vou falar só da parte das peças, dos elementos da decoração afetiva, das peças afetivas. Então eu propus para eles que eles trouxessem para mim coisas que eram importantes para eles.
Ah, mas o que, Angélica? Eu falei, não, mas as nossas coisas na decoração é, ficaram meio inseguros, tal. Eu falei, não, pode, pensem em coisas. E se você quiser, eu posso, né? Como eu tenho intimidade, que eu sou praticamente não sou da família, mas é como se a gente fosse, né? Eu posso ajudar vocês. Vão me mandando, se quiserem que eu vá ver também, né? Aí eu falei, mas eu prefiro que vocês escolham as peças, porque eu não quero direcionar, eu quero que vocês falem o que vocês gostariam de usar. E tragam as peças. O máximo que pode fazer é eu não conseguir colocar, encaixar na decoração, mas vocês não ficam tristes comigo. A gente já vai combinando antes isso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa traz uma coisa e não tem nada a ver com a proposta da decoração, então a gente precisa também estar pensando nesse detalhe aí, que vale a pena incluir, mas ela tem que agregar, não, né, destoar de tudo que você está fazendo ali. Tá? Então tem que ter um bom planejamento quando a gente vai usar uma peça vintage. E aí, que eles trouxeram? O filho, eles têm um casal de filhos, o filho mais velho quis usar o VHS do aniversário de 1 ano dele, tá? Então a gente trouxe, colocou para colocar na decoração. A gente usou a fita de VHS dele. A filha quis trazer sapatilhas de balé. Então ela trouxe as sapatilhas de balé surrado. Lindo, gente. Sabe aquela coisa assim? Dançou muito com essa sapatilha. Então assim, a filha trouxe as sapatilhas de balé. A noiva, a esposa trouxe um livro de São Lucas, que ela ganhou quando o Lucas, que é o filho mais velho, nasceu. Então ela trouxe um livro que fala da história de São Lucas, que para ela era um elemento afetivo que ela ganhou quando ele nasceu. E ela fala, né, eu li muitas vezes essa história já. Mas para ela faz parte, porque lembra que eu falei que as coisas vão fazendo história? Então faz parte da história dela. Então ela trouxe esse livro para decoração e trouxe também uma Bíblia do casal. Então essa Bíblia do casal eu pus junto com o livro e pus uma luminária em cima. Então veja, você vai agregando na decoração esses pontos. O noivo, o esposo, o marido trouxe uma coleção de vinil bem antiga. Então o que eu fiz? Eu coloquei a coleção de vinil deles numa mesinha ao lado de apoio ao lado da mesa principal do bolo. E nessa mesinha eu coloquei a coleção de livro deles, a coleção de CD, a coleção de discos de vinil. E bem à frente eu coloquei a fita VHS do filho, do aniversário do 1º ano do filho. Então ficou tudo a ver. Então ficou um canto de decoração pai e filho, depois ficou um outro ponto. E a sapatilha da filha eu coloquei na base da decoração, no cenário, né, no chão, que eu coloquei outros elementos românticos, coloquei uma luminária, coloquei flores. Então ali ficou bem próximo a um cantinho mais romântico. Então tinha tudo a ver com a sapatilha da filha. E uma foto do casal, que eles também trouxeram, uma foto do dia do casamento. E uma coisa que ela quis incluir na decoração, que para ela era muito importante, uma foto dos pais, o pai e a mãe. Então é uma foto muito bonita, que a gente também colocou num determinado ponto da decoração, não chamando atenção, mas ele estava ali presente, tá? A gente teve a delicadeza de colocar num canto da decoração. Por quê? Porque tinha muita família, então todo mundo sabia, todos ali que estavam ali, sabiam que se o casal fosse vivo, eles estariam presentes, porque eles faziam questão de acompanhar todos os momentos da vida dos filhos, tá? Né? Os momentos felizes, os momentos difíceis. Então o casal sempre esteve. Então ele tinha que estar presente ali através da foto. Então veja, foi muito emocionante ver a família, os irmãos chegando e vendo aquela foto ali dos pais e vendo cada detalhe, vendo assim, nossa, sapatilha da Ná, o aniversário do Lucas. Então assim, a decoração ela conta uma história. E quando ela traz elementos que são da pessoa, que são peças afetivas, ela vira uma decoração afetiva, ela vira uma decoração importante, porque ela está fazendo uma outra história, criando uma página interessante do livro da vida daquelas pessoas. Então, assim, a gente tem. É muito importante quando você consegue colocar, você agregar esses elementos, porque realmente as pessoas ficam muito felizes de ver
que você teve o cuidado e a sensibilidade de trazer para aquele momento uma coisa que trouxe memória de outro momento. Então você vai agregando alegria, você vai agregando memórias, lembranças, e isso vai fazendo com que fique tudo mais bonito. Então, para você usar as suas peças afetivas, então você viu, ó, eu usei, vamos lá desde o começo, desde o noivado. Eu usei uma colcha, eu usei porta-retrato, usei jogo de chá, usei um jarro como vaso de flores. No 15 anos eu usei livros. No noivado já falei do jarro. E nessa bodas de prata, eu usei sapatilha de balé. Quando que você vai pensar em usar uma sapatilha de balé numa decoração? Eu usei, ficou lindo, tá? Ficou super especial. Fita VHS de aniversário de 1 ano, gente, quem que vai olhar isso? As pessoas olharam e assim, ficaram felizes e falaram, nossa, olha, na decoração tá contando a história. Então, quando a gente faz essa decoração, que conta uma história, que tem um enredo, que tem um momento bem bacana ali, o evento fica muito melhor, fica muito mais gostoso, fica muito mais agradável. Então, cada vez mais é uma tendência das pessoas fazerem reuniões menores, né? Então, quando você vai fazer uma reunião assim mais íntima, que você vai estar ali com as pessoas que realmente são íntimas, que fazem parte da sua vida, e elas percebem esses detalhes, você vai ter com certeza um agregado muito valor a isso, a essa decoração, a essa história. Então, vale muito a pena. Então, agora eu vou falar só um pouquinho da parte da decoração de centro de mesa, tá? Isso eu estou falando numa decoração maior, quando você vai pensar num evento maior, então isso tudo dá para ser encaixado. Mas mesmo numa decoração de centro de mesa, você pode sim agregar muitas peças afetivas. Olha, eu fiz. Tem um blog lá que fala do chá, que ele também fala ele tem muitas peças afetivas e ele conta uma história também. Então, assim, ao invés de usar na decoração, eu usei como elemento principal para a gente fazer uso mesmo, né? Utilizar as xícaras, xícara de chá, de café e tal. Então, isso a gente pode trazer e ela vai contar uma história, sim. Olha, essa xícara é do meu casamento, eu estou usando ela agora. Então, assim, veja, você está preparando um momento especial para aquela pessoa que vai compartilhar com você daquilo, tá? Sejam seus filhos, uma amiga, que você vai chamar para tomar um café com você, um chá com você, e você vai usar aquelas peças que foram do seu casamento. Então, assim, resgata a memória lá do dia do casamento, de tudo que foi passado depois disso. Então, peças afetivas são essas peças. Então, você pode usar tanto, são peças que eu, assim, Angélica, eu tenho medo que quebre, então eu não quero usar como utensílio para tomar chá, por exemplo. Eu tenho esse jogo lindo, maravilhoso, mas eu não quero usar. Tudo bem, põe flor nele, põe uma sobre a outra e põe florzinha nela. Na decoração afetiva que eu fiz do chá, tem um exemplo desse, é uma xícara sobre a outra e na de cima eu coloquei folhagens verdes. Então, assim, você usa suas peças com segurança, como decorativo, e vai agregar muito ali na sua mesa, porque é uma mesa de chá, você está usando um aparelho de chá que foi do seu casamento, como decorativo. Olha que peça afetiva linda e que coisa linda que você está conseguindo fazer com ela. Jarros de porcelana, mesmo jarros de cristal, você pode fazer vasos assim, fazer arranjos lindíssimos com ele e vão ficar também ter cuidado, né? Então peças que você tem do seu casamento, coisas que você comprou porque você gostou, são peças afetivas. Essas são as suas peças afetivas. Então você tem essas peças, elas, se você pode simplesmente guardar lá no armário, mas que valor que vai ter isso? Então, assim, veja como você pode dar muito mais valor, agregar muito mais valor na sua decoração, dando valor para uma coisa que você tem, que é importante para você, que você gosta daquilo, e você pode transformar num elemento decorativo. Então, você pode pôr flores, você pode usar para servir uma bolachinha, você pode pôr coisinhas mimosas, porque isso traz uma referência. Então, eu tenho uma xícara que ela é branca, mas eu gosto muito dela. Então queria fazer um chá legal para as minhas amigas, tal, e quero usar essa xícara, mas como decorativo, porque eu já comprei há muitos anos e a gente não encontra mais para comprar.
Então usa ela como decorativo. Faz um ranchinho de flor, serve uns biscoitinhos nela. Ah, ela é branca, você quer dar um tonzinho? Ah, eu vou usar guardanapos laranja, cru, sei lá, alguma coisa laranja ou amarelo. Então faz um lacinho de fita xadrezinha amarelo ou né, uma lisa mesmo amarela na alça da xícara. Então aquela xícara já ficou entendido que aquela xícara é só decorativo. Ninguém vai usar aquela xícara. Mas você agregou naquela xícara uma, um valor diferente para ela. Você está usando ela como decorativo, tá? Eu acho que eu dei bastante exemplo aqui de coisas que a gente pode transformar em decorativo. Então, assim, vamos supor que você vai fazer uma reunião em família com seus irmãos, já todo mundo casado, ou cada um tem a sua casa, e você quer fazer uma decoração e você quer trazer uma lembrança da sua mãe e tal. Então você tem lá uma peça dela, tem uma toalhinha dela. Coloca essa toalhinha numa lateral do aparadouro e coloque um arranjo de flor sobre ele. Então, assim, aí as pessoas vão olhar e falar, nossa, isso parece que era da mãe. Então, com certeza as pessoas vão. Aquele momento seu, que era só uma reunião, ou um almoço, alguma coisa assim, ele vai ficar mais especial. Então, assim, são coisas que você pode usar como decoração, mesmo em eventos pequenos. Olha, vou reunir só a minha família. Gente, vamos fazer um Dia das Mães muito especial, mas só nós, tá? Então, assim, qual é o legal de você fazer quando você vai fazer uma decoração assim? O que é legal? Você trazer, vamos aproveitar e vamos usar as peças que a mãe tem. Mas a mãe só tem tigela mais simples. Gente, não existe tigela simples quando a gente fala de peças afetivas. Você pega a tigela simples da sua mãe, passa um laço de fita de juta, fio de juta, fita. Então você pode fazer um laço ali, vamos supor assim, eu quero usar um detalhe vermelho, que é o Dia das Mães, então vamos comprar rosa vermelho ou flores vermelhas, vamos fazer um arranjo na tigela da mãe. Eu tenho várias. Olha lá no meu feed, eu tenho uma das últimas coisas que eu fiz foi na decoração do chá. Eu usei uma tigela como suporte para uma flor. E a flor é uma flor de jardim, de árvore. Então veja, se você quiser, se você parar um pouquinho para pensar nessas decorações, você vai achar coisas assim que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E ó, se tiver alguma dúvida, se quiser uma sugestão, manda um direct para mim, eu vou ter uma maior alegria de responder para você, de te ajudar aí, para você começar a fazer essas decorações aí, que parece maluco, mas não é, porque tá contando uma história. Às vezes você chega lá, você não tem nada a ver com aquilo, você fala, nossa, não entendi nada disso. Mas para e observa. E pergunta. Nossa, que legal esse antigo, né? Isso é... A pessoa vai falar com tanta alegria, vai te contar a história daquela peça, que é aquela peça afetiva, porque é afetivo para ela. E aí você com certeza vai apreciar, porque a gente gosta dessas histórias que emocionam, que trazem boas lembranças, né? Então eu acho que é bem, bem especial para mim falar sobre essas peças afetivas. E eu acho que assim, o que eu posso propor aqui para você é que você comece a olhar nas suas coisas o que é afetivo para você, o que você pode, quais são as peças que você gosta e que você gostaria de usar na decoração. E comece a pensar nessas peças como um elemento decorativo. Olha, eu dei bastante ideia aqui, gente, eu dei ideia de usar coisa pessoal, sapatilha. Eu dei ideia para você usar uma colcha. Eu dei ideia aqui para você usar uma fita de VHS, livros, de coleção de livros. Então, assim, são coisas que fazem parte da história, da sua história, e você pode transformar numa decoração afetiva que, nossa, vai agregar muito valor, tá? Então, assim, na decoração da mesa posta, você pode usar como centro de mesa. A minha sugestão se você tem peças mais baixas, porque um centro de mesa ele não deve ultrapassar 30 centímetros. Essa é uma regra e é bem legal, porque assim porque os convidados possam se conversar sem ter um vaso na frente que possa atrapalhar. Então a base é 30 centímetros da altura da mesa,
que fica um tamanho legal. Então, se você tem uma travessa que ela é mais baixinha, você pode fazer arranjos. Só, gente, tem uns arranjos lindíssimos que faz. Você compra numa travessa, você compra um floral, uma espuma floral na floricultura. E, por exemplo, qualquer tipo de flor. Vou falar aqui de rosa vermelha, que é uma ideia que eu tô dando aqui, de repente, pro Dia das Mães, né? Nessa travessa, você coloca espuma floral, já molhada, e pode até pôr mais um pouquinho de água, e uma rosa do ladinho da outra. Então você já fez uma decoração e se você quer fazer uma surpresa, você pode pegar, por exemplo, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, pegar lá a peça dela, faz a decoração e aí, a hora que ela chegar, ela vai ficar super emocionada de ver. Ou mesmo você, fala, gente, eu tenho isso daqui, é meu, eu gosto muito, eu vou usar uma decoração. Então, assim, as pessoas vão entender que aquilo que é especial para você, aquela peça, aquele elemento que é um elemento afetivo para você, você está trazendo para decorar aquele momento especial, porque aquelas pessoas são especiais. Então, veja, vamos mudando o nosso olhar sobre as nossas coisas e trazendo esse olhar para a decoração. Então, assim, a decoração não é simplesmente você chegar, comprar flor e botar ali. Não é isso. A decoração ela tem muito mais do que isso. Você pode explorar isso trazendo assim muito valor a partir do momento que você coloca o seu coração, coloca a sua emoção, e se você colocar peças decorativas, peças afetivas como decoração, você vai ver assim que vai te trazer muita felicidade. Além de você fazer uma grande economia, né? Porque se você vai usar suas peças, você não vai gastar com cachepô, você não vai gastar tendo que pensar em comprar coisas novas, diferentes. Não. Use o que você tem. Com certeza, se você vai ter peças, às vezes você fala assim, Angélica, não estou conseguindo pensar em nada agora. Vai com calma, com tranquilidade, abre os seus armários, vê as coisas que você tem e pensa como que você pode transformar aquilo. Então, assim, eu tenho... Sabe o que eu tenho? Eu tenho um jogo de copo bonitos que eu comprei ou ganhei, e, foi uma pessoa assim que me deu tal. E eu gosto muito deles. Essas são as suas peças afetivas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar eles como vaso de flor. Você pode usar, vamos supor que você vai fazer uma entradinha, ou vai receber, ou mesmo para vocês, para sua família, você vai fazer uma noite de queijos ali. Você pode usar esses copos como por aqueles palitinhos tipo grissini, tem os biscoitinhos de polvilho que são maiores. Você pode usar esses copos para essa referência. Então, olha, você está trazendo uma utilidade diferente para esse copo, porque se você for pôr para bebês, de repente quem tem criança, alguma coisa pode correr o risco de quebrar. Então, mas usa aquela peça como um elemento para agregar beleza, e isso é decoração, você está agregando beleza para aquele cantinho que você separou, que você preparou ali com as torradinhas, grissines, então você vai usar aquele copo como decorativo. E aí você vai entender que, nossa, ficou muito legal, ficou muito bonita essa ideia de fazer esse cantinho. Vou usar de novo. Então você vai usar esse copo de novo. Então assim, agora você vai usar ele como vaso de flor. Ou só com folhagens. Então veja, você vai conseguindo transformar as suas peças afetivas em decorativo. Quer ver uma ideia legal? Você pode juntar 3 copos para você ter um balanço ali, né? Se você acha os copos bonitos, colocar um prato bonito em cima, um prato transparente, e colocar, de repente, um bolo. Você criou uma altura e você criou uma decoração ali. Eu quero deixar mais charmoso ainda. Você coloca metade, se for um copo translúcido, né, transparente. Você pode colocar metade de água nos copos e colocar uma flor em cada um e põe um prato em cima. Então você criou uma peça decorativa com o quê, gente? Com 3 copos, que para você são lindos e importantes. Eu tenho vários assim que eu amo. Você criou uma altura. Você vai usar para servir alguma coisa ali em cima, pode ser um bolo. Aí, nesse caso, você já põe o bolo cortado, que é para... Porque você sabe que você fez ali uma decoração, né? Você não está trazendo um suporte que tenha sustentação. Então, você já pode pôr um bolo cortado, pode pôr docinhos nas embalagens. Então, sim, são ideias que a pessoa não vai precisar apoiar, cortar, fazer nada de difícil ali. Então, veja, essa ideia é uma ideia que eu acho que vale super a pena, porque você está usando seus copos como decorativo. E aí você põe 3 ali para você subir o prato. Angélica, eu tenho meia dúzia. Então, os outros 3 você faz vasinhos com eles e distribui pela mesa. Então, assim, faz vasinho com flor mais baixinha. Começa já, ou com folhagem só.
Uma coisa muito legal que eu faço, gosto muito de fazer, quando eu vou fazer noite de frios, por exemplo, assim, que eu vou servir um patê, que eu vou servir uma coisa assim, eu acho muito legal você usar como decoração, ao invés de colocar flor, e eu tenho uma jardineirinha, né, que tem as minhas ervas, então eu gosto de colocar. Então eu fiz uma decoração uma vez, eu montei uma noite de frios, e eu falei, gente, tá faltando decoração, como que assim na casa decoradora não tem uma decoração aqui? Aí eu usei uma licoreira que eu tenho grande, isso eu também tenho no feed lá nas fotos lá. Uma licoreira, e dentro dessa licoreira, o meu manjericão roxo, ele tava em flor, tava lindíssimo, cheio de florzinha. Então eu fui olhar no meu quintal, tá, gente? Eu não tenho muita coisa não, são só ervas, eu tenho um pé de acerola só. Mas eu olhei lá, o meu manjericão estava lindíssimo. O que que eu fiz? Um arranjo de manjericão. E tinha tudo a ver com a minha proposta ali, porque o manjericão, ele traz um perfume, ele traz um frescor, além do que a flor dele é lindíssima. Então eu montei um arranjo de flores de manjericão roxo. Então veja, você não precisa ter muita coisa, você precisa ter criatividade e ter vontade de fazer. Então assim, quando você tem vontade de fazer, você começa a andar pela sua casa e você descobre tanta coisa que você tem. Então vale a pena você fazer essa busca aí e ir com esse olhar. Tô assim, a gente começou falando de história, de tudo mais, que é para você entender que a decoração ela super relacionada com a história das pessoas. Por quê? Porque em todos os momentos especiais da vida da pessoa tem flor envolvida, tem bom gosto envolvido, tem cores envolvidas. Então, assim, tem elementos envolvidos. Então, tudo isso vai fazendo parte da história da pessoa. E aí, assim, a decoração, ela faz com que essas partes, esses momentos de história das pessoas fiquem mais bonitos, mais alegres, mais agradáveis. E aí, consequentemente, mais felizes, né? Então, assim, se tá tudo certo, se tá tudo bem, se tá tudo bonito, se as pessoas que eu quero que estejam aqui comigo estão aqui, e eles estão entendendo que esse carinho todo foi feito para eles, não pode não ser feliz, ele é um momento feliz. Então, a minha proposta é essa para hoje. Eu quero agradecer aqueles que puderam estar presente aqui. Se você não conseguiu estar presente, não tem problema, vou deixar gravada a live para vocês. E vejam aí nas suas peças, nos seus armários, tudo que você tem de elemento de coisa bonita, de peça bonita que você possa transformar em peça afetiva, que você possa usar na decoração e faça muito, muito bom uso das coisas que você tem. Eu tenho certeza que você vai criar coisas lindas e volta nessa live, vai ver de novo, para você lembrar dos detalhes, as coisinhas que eu falei, que você pode usar como decorativo. E olha, gente, só façam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão querer sempre usar as coisas decorativas, as peças afetivas que você tem na sua casa. E você vai descobrir que você vai aumentando as suas peças afetivas. Porque tudo que deixa bonito e gostoso a gente quer mais. É assim mesmo, tá bom? Por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a companhia de vocês. Um grande abraço para todos. Até a semana que vem. Eu espero vocês na próxima live. Um grande abraço a todos.